Olá, boa noite. Boa noite, minhas estrelas. Cá estou eu novamente, aqui com vocês. Bem-vindas ao Keep an Open Mind. Mantenham uma mente aberta. Como vocês sabem, este canal é para toda a gente, para quem se identificar e para quem não se identificar também. Esteja à vontade, façam os vossos comentários, se quiserem comentar. Se não quiserem comentar também tudo bem. Eu estou a ouvir uma música que é uma música celta, irlandesa. Porquê? Porque é o que vai estar no tema. Portanto, e é curioso porque tem umas imagens lindas. Mas pronto, eu não posso mostrar. De toda a maneira, eu espero que vocês estejam bem, que tenha corrido bem o dia hoje, domingo. Portanto, eu estou aqui, eu vou-vos ler acerca dos celtas e os druidas. Aqueles que têm o conhecimento do carvalho. Como vocês sabem, isto faz parte da história, mas também tem a ver com a espiritualidade, porque no fundo nós fomos evoluindo, não é? E naquela época era aquela época, mas tem o seu significado. Tudo tem o seu significado, não é? E eu vou ler então. Espero que vocês gostem, minhas estrelas. E aqui vai. Espero conseguir ler porque está um pouco escuro. Desta vez um bocadinho escuro aqui. Mas vou tentar ler. O termo celta não era muito usado o termo celta. Autores gregos e romanos usaram esse termo para designar os habitantes que possuíram, no mínimo, domínio da Europa continental durante a Idade do Ferro, de 1200 a 1000 a.C. Os celtas eram organizados em múltiplas tribos e pertencentes à família linguística indo-europeia. Existiam em diversos grupos de celtas, compostos de várias tribos, entre eles os bretões, da região da Bretanha, na França. Os gauleses ou galos, região França, Bélgica e Itália. Os escotes, gaélicos de Escócia, Reino de Dalriata, Escócia. Os eburões, povo belga. Os belgas, Reino da Bélgica. Os galatas, antiga religião da Galácia. Turquia asiática. Os trinobantes, isto são nomes esquisitos, hein? Os trinobantes, Britânia, pré-romana, agora a grande Londres. E os caledónios, penso que seja isto. O português brasileiro e português europeu. E tribos celtas da Escócia, da Idade do Ferro, os britânicos. Portanto, isto são muitos. De qualquer forma, toda a gente pode pesquisar tribos celtas. O que mais caracterizava a sociedade de celta era a presença dos druidas. Os celtas e os druidas compartilhavam de respeito e veneração
para com a natureza. O que mais caracterizava a sociedade celta era a presença dos druidas, uma classe diferente de médico, sacerdote, historiadores e tudo mais do que se possa pensar. A sociedade celta estava dividida com apenas 3 classes: o rei, os druidas e os homens, sendo que os druidas eram superiores aos reis. Falar em druidas, entretanto, não é tão fácil. A palavra engloba muitas funções. Seria semelhante ao falar intelectual. Nos dias de hoje, o termo engloba várias profissões. Os druidas, agora vou dizer o tipo de profissões que tinha. Os druidas Britan, que era o que se chamava os Britan, eram juízes. Os druidas Liang eram os médicos curandeiros. Os druidas Selaige, penso que seja assim que se diz, eram os narradores, repetiam grandes histórias dos celtas. Os druidas Sencha compunham novas histórias, as do momento. Os druidas Philid eram a mais alta classe dos druidas, os que tinham contato direto com os deuses, com o mago Merlin. Os druidas poetas contavam as histórias ao povo, que mantinham a tradição celta vivo, na rima. Dentro de diversas funções dos druidas na sociedade, os principais como intelectuais e conselheiros, considerados muitos como magos e bruxos. A filosofia dos druidas era fundamental nos princípios do amor e da sabedoria. Eles adoravam a natureza e estavam sempre em busca do equilíbrio, e com ela, com a natureza e com os outros seres. Além disso, cultivavam a música e a poesia. Ainda hoje é possível tornar-se druida. O druidismo passou a ser considerado como uma filosofia de vida. O treinamento para se tornar um druida pode levar até 4 anos e há 3 classes de ensinamento. Agora vou dizer as classes de ensinamento que existem, né? Os bardos, os ovates ou os vates e os druidas. Portanto, são as 3 classes. O druida é sempre considerado o homem com a sabedoria do carvalho, um homem sagrado. A ele eram prestadas reverências e obediências enquanto sacerdote e líder espiritual ou filósofo do seu povo. Obviamente, o curso do druidismo original, entre aspas, morreu com o Império Romano, seguida da cristianização da Europa. Muito pouco ficou registado da sua época dourada, já que os celtas não eram famosos por deixar registros escritos. Portanto, só os druidas é que sabiam escrever e é que faziam tudo, né? Mas sim cultivar a tradição oral da sua história. Portanto, eles falavam mais do que propriamente escreviam. O que chegou a nós, os registros em escrito,
tem origem medieval. Claro, isto indica que há mais coisas para saber. São tratados e pergaminhos que descrevem um pouco das lendas filosóficas e sabedoria do fascinante mundo celta. Foi notado por escribas cristãos ou monges. Há múltiplas interpretações das culturas e vivências celtas. O druidismo recolhe a sacralidade da terra, dos animais desse mundo. A base do druidismo busca um conhecimento ancestral como forma, base de conectar com o sagrado. Agora vou falar da simbologia do carvalho. Como eles eram considerados aquele que tem o conhecimento do carvalho, os druidas, eu vou ler um pouco da simbologia do carvalho. Muitas tradições em todo o mundo consideravam o carvalho como uma árvore sagrada, devido à sua robustez e majestosidade. Consideravam-se que havia uma forte relação de poder com os céus pelo fato de os carvalhos atraírem os raios e, por esse motivo, controlarem os trovões e as tempestades. Estas árvores estavam, assim, em contacto com as divindades e representavam-nos de alguma forma na Terra. Símbolo de força moral e física, como atesta a sua expressão em latim, robur, o mesmo termo utilizado para robustez e força. O carvalho representa a árvore por excelência e, através dela, o centro ou o eixo do mundo. Na Idade Média consideravam-se que o carvalho tinha uma influência mágica sobre o tempo e a madeira de carvalho. Fazia parte das poções de feitiçaria que provocavam trovoadas e tempestades. Era a árvore de Zeus, na Grécia, de Júpiter, em Roma, e de vários outros deuses do norte e do leste da Europa. O bosque da deusa Diana estava cheio de carvalhos, que eram também o símbolo da deusa. As coroas homenageavam os soldados romanos pelos seus feitos nas batalhas. Eram feitos de folhas de carvalho e bolotas. A sua importância como meio de comunicação entre o céu e a terra, ou entre os homens e as divindades, é notória em muitas culturas. O carvalho tem uma grande relevância na simbologia bíblica. Abraão recebeu as revelações de Deus junto a um carvalho. Ulisses, na Odisseia, consulta o carvalho de Zeus no seu regresso a casa. Plínio o Velho mencionou os druidas celtas, relacionando o seu nome com o nome celta de carvalho, duir, e por isso passaram a ser
conhecidos posteriormente como homens de carvalho. Esta comparação devia-se ao fato de os druidas serem considerados homens de sabedoria e força, qualidades também atribuídas ao carvalho. Os celtas assumiam o carvalho como uma divindade e um símbolo de acolhimento ou lar, e também uma espécie de templo, dado o seu forte tronco e os seus ramos e folhagens espessos. Por essa razão, na Irlanda, as igrejas eram chamadas de Dairtech, entre aspas, casas de carvalho, o mesmo nome que, entre os druidas, significa bosque sagrado. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura. Eu vou passar uma mensagem do Keep an Open Mind. A descendência está em todos nós, no nosso ADN. As descendências celtas, druidas, etc, etc, etc e muitos mais. Nós somos um e estamos ligados à natureza. Nossos deuses são as árvores. Honre a vida em suas múltiplas formas e consciência, e que cada ser está a cumprir seu propósito. Nada foi criado para encher espaços. Tudo e todos estamos aqui para nos lembrarmos da nossa missão, lembrarmos-nos quem somos e acordarmos deste sono. Que tal, minhas estrelas? Espero que gratidão, desde já, gratidão por estarem aí. Muito obrigado por me terem ouvido, por terem participado. Compartilhem se vocês acharem bem, se gostaram, e espero que tenham uma ótima noite. E aqui me despeço com esta música, que há pouco estava a ouvir uma outra também muito interessante que cortou, mas esta realmente é relaxante também. E tem tudo a ver, não é, com a natureza. Se eu pudesse vos mostrar as imagens, são espetaculares. Minhas estrelas, brilhem sempre. Uma ótima noite para vocês. E até à próxima.